Olha eu aqui mais uma vez, muito boa tarde a todos vocês, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Relembrando para vocês que nós estamos aprendendo sobre o conteúdo de construção de retas paralelas e perpendiculares. Na aula passada nós fizemos essas construções com o uso de esquadros e hoje, na aula de hoje, o faremos com o uso de régua, compasso e também com o uso de softwares, tá certo? Acompanhe conosco o nosso vídeo. Bora lá! Ok, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo vídeo, tá certo? A nossa segunda parte, em que nós estamos fazendo a construção de retas paralelas e perpendiculares. Na última aula a gente fez esse trabalho com o uso de esquadros e hoje a gente fará com o uso de régua e compasso, porém com a utilização de software, né? Enquanto que ontem, na última aula, foi de forma física, hoje o faremos através de um software. Existem alguns softwares bons, como o GeoGebra ou o AutoCAD, mas também existem alguns outros softwares mais simples, como é o caso desse aqui. Tudo bem? Bora lá! Nesse vídeo, a gente fará tanto a construção de retas paralelas e perpendiculares, como também no final faremos algumas construções de figuras planas envolvendo esses dois feixes de retas. Ok, vamos mostrar aqui para vocês como que traçamos uma reta perpendicular passando por um ponto qualquer e uma reta perpendicular passando por um ponto qualquer fora dessa reta dada originalmente. Então vamos começar aqui com uma perpendicular qualquer. Vamos supor que eu queira que a minha reta perpendicular passe por esse ponto aqui. Vou dar um nome desse ponto de ponto P, por exemplo. P de ponto. Lembrando que pode ser qualquer letra minúscula, aliás, maiúscula, certo? Eu vou colocar o meu compasso com a ponta seca nesse ponto P que eu acabei de estabelecer, a abertura qualquer, e eu vou traçar um arco de circunferência que corte essa reta em dois pontos. Vixe, professor, caiu fora aqui por baixo, ó. O que eu faço? Calma, basta você... Tem duas soluções, ou você diminui um pouco a abertura do seu compasso, ou pega a sua régua e prolonga um pouco essa reta original. Tanto faz. Eu vou diminuir o meu compasso aqui, vou fazer esse arco, cortando em dois pontos. Se você achar melhor ainda, em que não precisa essa região toda, só precisa dos dois pontos onde corta a reta. Mas enfim, eu vou deixar aqui, por enquanto. Passando o meu compasso com a ponta seca nesse primeiro ponto localizado aqui, a abertura qualquer, eu vou fazer um arco de circunferência. Na hora que eu transferir para cá e fechar para cá, já bastaria para unir ele com P, mas para ter mais certeza ainda da minha construção, eu vou prolongar um pouco esse arco até aqui embaixo, que eu quero que eles se cruzem em dois pontos, tá? Vou só deixar essa parte aqui. Mesma abertura para esse outro ponto. Vão se cortar aqui e aqui embaixo. Legal. Pegando aqui a régua, né? Tudo de forma digital, virtual. E eu vou unir esses dois pontos. Essa união já deve passar automaticamente pelo ponto P, certo? Traçando aqui a minha perpendicular. Então, você viu como foi que utilizamos o compasso e a régua para traçar retas perpendiculares a uma outra reta dada, sem esquecer que ela passa pelo ponto P, que era onde queríamos que ela passasse. Então é assim que funciona esse aplicativo com o uso de régua e compasso para construir retas paralelas e perpendiculares. E se eu quiser que essa reta agora passe por um outro ponto que esteja, nesse caso, fora da reta? Vamos tentar? Agora o ponto P, ó, já está dado aqui fora, não localizado na reta original. A construção é quase que idêntica. Ponta seca do compasso, abertura qualquer, desde que seja grande o suficiente para cortar a reta em quantos pontos? Em dois pontos, tá certo?
Lembrando que da mesma forma o nosso compasso físico, ele tem tanto a ponta seca de você fixar no local, e no outro lado tem a parte da ponta do lápis para poder você tracejar. Continuando aqui, eu vou marcar aqui num dos pontos e marco em 2 lugares aqui para a gente localizar os 2 pontos. Transferindo a mesma abertura da ponta seca aqui para o outro ponto onde tocou na reta, eu preciso cortar esses 2 arcos aqui. Cortei um, cortei o outro. Agora, ligando esses 2 pontos, né, que eu acabei de localizar, você vai perceber aqui que a gente vai ter a nossa reta perpendicular passando pelo ponto P que estava fora da nossa reta. Muito bacana esse software e essa forma de utilizar. Agora nós viramos agora para a construção de retas paralelas. Acompanhe conosco. Você vai ver algumas possibilidades de construção de reta, dependendo da sua necessidade. Aqui no caso é para nós simplesmente aprendermos de forma conceitual. Vamos aqui ver uma reta paralela qualquer, em que a gente queira uma distância pré-estabelecida entre as 2 retas. Essa construção seria ideal para a gente. O que a gente vai fazer aqui? Marcar um ponto qualquer sobre essa reta. Aqui o objetivo é construir uma outra reta paralela e vamos começar dessa maneira. Vou pegar a reta que já está aqui e vou marcar um ponto qualquer sobre ela. Vou chamar esse ponto de ponto A. O que eu vou fazer agora? Pegar o meu compasso na ponta seca, colocar sobre o A e fazer o traçado de uma reta perpendicular por A. Ou seja, para construir a paralela, primeiro a gente constrói uma perpendicular. Olha só como é que funciona a perpendicular. Bora aqui relembrar. Uma abertura qualquer, eu preciso de um arco que corte a reta em 2 pontos. Eu vou aqui marcar somente os lugares onde eu vou marcar os pontos, com corte por cima e outro aqui por baixo. Uma abertura qualquer. Passando a ponta seca para um desses pontos, uma outra abertura qualquer, eu vou fazer um arco para essa direção e depois eu coloco agora o meu compasso na outra ponta seca para o outro ponto e corto esse arco em 2 pontos. 1, 2. Agora eu pego a minha régua, né? Chique. Vou unir esses 2 pontos. Obviamente ele irá passar pelo ponto A. Então, unindo os pontos, o melhor que eu conseguir aqui. Legal. Tem então uma perpendicular a essa reta original passando pelo ponto A. Mas calma, a gente agora vai para a parte da reta paralela. Se eu quiser que a minha reta paralela fique distante da original 5 centímetros, tudo que eu precisava fazer era pegar minha régua aqui, marcar 5 centímetros sobre essa perpendicular e depois traçar uma outra reta perpendicular. A mesma construção que eu acabei de fazer aqui, mas agora só que iniciando a partir da reta vermelha nesse ponto aqui. A reta vai passar perfeitamente por esse local aqui, paralela à nossa reta original, tá? Essa é uma das construções possíveis. Eu vou mostrar uma, talvez eu tenha um pouco mais segura do que essa, que seria marcando um segundo ponto sobre a minha reta original. Eu vou chamar de ponto B. Vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, que é achar uma outra perpendicular passando aqui pelo ponto B. Então, mudando aqui a cor do compasso para não confundir, né, com as construções anteriores, como o compasso aqui, o compasso não tem como mudar a cor do grafite, já que no software dá para fazer isso, mas aí você faz o traço com cuidado.
que seja conveniente que cada um desses traçados que a gente fizer nomeie esses pontos, por exemplo, M e N. Aqui eu poderia ter dado outros nomes, né? X e Y. Qualquer coisa que evite misturar esses pontos. Lembrando que eu estou no traçado verde, ponta seca desse primeiro ponto, localizado aqui. A abertura qualquer, né, do compasso. Vou fazer um arco de circunferência. Como eu sei que a minha perpendicular vai passar nessa região, eu vou tentar traçar meus arcos apenas nessa região. Transferindo essa mesma abertura, cuidado, a mesma abertura, viu? Quase que eu tive que prolongar a reta, mas não foi preciso. Pronto. O que quem tem que fazer agora? Ligando esses dois pontos. A minha reta aqui eu posso diminuir, posso aumentar. Vamos agora ligar os dois pontos. E assim nós teremos o que? Mais uma reta perpendicular. Então o que a gente fez aqui? Construímos duas retas perpendiculares para poder chegar a uma paralela. Porém, se eu quisesse que essa paralela distanciasse 5 centímetros da minha original, eu poderia marcar 5 centímetros aqui desse lado e depois 5 centímetros do outro lado. E tudo que eu preciso fazer agora é pegar a régua e unir esses dois pontos que eu acabei de localizar. Essa seria uma paralela à nossa reta original, distando, no caso, 5 centímetros entre elas. Só lembrando que não pode esquecer que existe uma outra paralela a essa original, distando 5 centímetros dela também, passando, ó, por baixo, tá? Não esqueça. Essa, pessoal, foi uma das formas que a gente quis mostrar aqui para vocês como construir uma reta paralela a partir de uma reta original dada. Essa construção aqui que eu fiz, eu acho um pouco mais segura do que traçar essa perpendicular e depois outra perpendicular por aqui, porque eu tenho dois pontos, né, distintos, um pouco distantes entre si, para alinhar minha régua. A perpendicular a gente costuma errar por micrômetros, erros bem pequenos de compasso, né? Às vezes a ponta do compasso está um pouco grossa, né, na forma física, e a construção não sai tão perfeita como essa. Mas de boa, tranquilo. Duas construções possíveis para retas paralelas aqui. Uma outra construção possível, talvez um pouco mais fácil ainda, que é quando eu preciso que essa paralela passe pelo ponto que está aqui dado, né? Passe obrigatoriamente por ela fora da minha reta normal. Então, como é que a gente vai fazer uma paralela a essa aqui, passando por esse ponto P? Eu vou colocar a ponta seca no ponto P, a abertura qualquer, né? Desde que eu consiga cortar a reta original em dois lugares, tá certo? Cortando ela em dois lugares. Agora eu vou pegar essa mesma abertura, transferir para esse ponto, fazer um outro arco, de novo, até cortar a reta. Esse ponto desse segundo arco, onde ela corta a minha reta, é onde eu vou colocar a ponta seca do compasso. E eu vou abrir o meu compasso daquele ponto até o P, até o ponto P que eu quero que a minha paralela passe. Então, pegando essa abertura perfeitamente, agora eu transfiro ela para esse outro arco. Então a ponta seca aqui exatamente onde ela corta a reta, e eu corto esse arco. Agora basta o que? Pegar a minha régua e unir esses dois pontos para surgir assim uma outra reta paralela à reta dada. Então é assim, pessoal, que eu queria mostrar para vocês como é que se constrói retas paralelas utilizando um software com uso de compasso e régua. Tudo bem? Bem bacana. Existem vários softwares desse aqui que a gente pode utilizar. Bora lá.
Agora a gente vai utilizar esse mesmo software para construir figuras planas em que se perceba a construção de retas paralelas e também retas perpendiculares. Acompanhe conosco. Olha só, aqui a gente vai, em cada situação ele já vai dizer pra gente aqui o que a gente vai fazer, uma espécie de exercício, tá certo? Então vamos ver aqui que já tem uma reta aqui dada, né? E eu quero construir uma outra reta. Então vamos colocar a régua aqui embaixo e puxar uma reta qualquer, suporte. Feito isso, vamos marcar nessa reta suporte no início do nosso quadrado, ó, que aqui nós estamos construindo um quadrado com uma reta com a reta dada. Vamos pegar nosso compasso, abrir o tamanho que foi dado, ó, tá aqui o tamanho que seja. Ele já está dizendo aqui qual deve ser o tamanho da abertura. Eu coloco o nosso compasso no tamanho que está aqui, ó. Isso, ele quer que seja um quadrado com essa abertura aqui, ó. Então eu abro o compasso exatamente no tamanho que ele quer que eu faça e trago aqui para a nossa reta suporte, para garantir que o nosso quadrado aqui terá esse mesmo tamanho em cada lado. Então vamos colocar aqui os vértices, né, os cantos, ponto A, ponto B, e aqui já é o tamanho do lado que ele deu. Então vamos subir duas perpendiculares, uma pelo A e pelo B. Vamos ver aqui outras formas diferentes que podemos fazer essa construção. Olha só, topa num lado, topa no outro. Já vou furar aqui também com a ponta seca no B. Aproveitar a abertura. Marca de um lado, marca do outro, tá certo? Agora vamos furar A e abrir o tamanho que passe da metade, viu? Vamos abrir o compasso. Fazer um arco em cima, furar o outro local, cruzar na parte de cima e fazer o mesmo procedimento também pelo lado de B. Olha só, a ponta seca aqui, aproveita a mesma abertura já, marca em cima, bota a ponta seca aqui e marca em cima também. Pronto, com isso nós temos as duas perpendiculares agora. Vamos agora alinhar a régua, tá certo? Subir uma perpendicular passando por A. E traçamos uma perpendicular também passando por B. Então aqui é uma outra maneira também de se construir retas perpendiculares utilizando a régua e o compasso. É um pouco mais complicado. Bora ver aqui como é que a gente faz para construir a parte de cima. Abra o nosso compasso aqui na parte seca, no ponto A, abre de A até B, ó, puxa mais, alinha aqui embaixo, bem bacanazinho, faz de A até B e faz agora o grande arco até tocar na perpendicular que passou por A. Assim, ó, é garantido que a mesma distância de A para B possui a mesma distância aqui na parte de cima das duas perpendiculares que a gente fez. Agora bora aqui fazer o outro. Marca o ponta seca no B, abre até A e puxa um arco para marcar lá na parte de cima. Ok. E agora o que nós vai fazer? Já detectamos quais são os dois pontos aqui na parte de cima, para que assim a gente possa fechar o nosso quadrado. Bem certinho aqui, bem em cima. Pegar aqui uma reta, traçar e assim encerra o quadrado, né, que a gente construiu. Bora ver que é bem bacana. Partindo aqui já para um segundo exemplo, é o mesmo procedimento, só que agora ele está dizendo que o lado tem que ter 7 centímetros. Construir um quadrado de 7 centímetros de lado. Vamos aqui construir uma reta suporte. Uma reta suporte, está aqui. Pega o compasso e abre 7 centímetros, que agora a gente já tem o tamanho certo. Vou marcar aqui o início, deixa eu ver aqui. Digamos que ele comece a partir daqui. Pega o compasso, 7 centímetros. Vou marcar bem aqui, ó, que aqui possui exatamente 7 centímetros, como ele já deu.
marquei exatamente do tamanho de 7 centímetros. Traz para cá, coloca a ponta seca aqui no ponto que eu já marquei. E sem modificar a abertura, eu já transporto o segmento de 7 centímetros para tocar aqui na reta. Agora é só subir as duas perpendiculares. Bora relembrar como é que faz aqui nessa segunda estratégia de marcar as perpendiculares. Eu vou até subir a perpendicular agora de uma outra maneira para ficar diferente. Aquela sem um prolongamento. Bora ver como é que funciona aqui sem o prolongamento. Eu faço qualquer abertura no compasso e faz alguns arcos. Primeiro arco aqui. Começa aqui de baixo. Faz um arco aqui. E com a mesma abertura, ó, fazemos uma série de arcos agora. Para traçar a mesma perpendicular. É o mesmo processo. O processo é diferente, mas é com o mesmo objetivo. Traçar uma reta perpendicular. Então, com a mesma abertura, eu traçarei um arco aqui. Com a mesma abertura ainda. Traçamos dois arcos agora, ó. Um aqui. Outro em cima. Com a mesma abertura. E agora é só eu virar o lado do compasso. E cruzar aqui em cima. Esse é um outro método de construção de perpendiculares. Então, coloca a régua agora. E traçamos a nossa perpendicular. A primeira perpendicular. Fazer o mesmo procedimento no outro ponto. Só colocar bem aqui os vértices, né? O vértice A e o B. Depois a gente faz o C e o D. Então agora vamos seguir o mesmo procedimento do vértice B que a gente fez no vértice A. O que a gente tem que fazer primeiro? No vértice B, pegar o nosso compasso em qualquer abertura. Qualquer abertura aqui, ó. Fazer aquela série de arcos que a gente fez há poucos instantes. Então, qualquer abertura, a gente faz o arco passando de um lado ao outro. E com essa mesma abertura, ó, fura aqui e sai subindo. Aqueles arcos que a gente fez agora. Lembrando que esse é o segundo método, viu? Fez o primeiro aqui. Nessa parte agora, nós vamos fazer dois arcos, aproveitando a mesma medida. Só fazer de novo aqui. Então, com a mesma medida que a gente abriu o primeiro arco, nós vamos furar aqui e fazer dois arcos. Um ao lado e um mais em cima, tá bom? Então, marco aqui e já com essa mesma abertura, marque em cima. Depois, só marcar aqui, furar aqui e cruzar. Pronto. Temos assim a nossa segunda perpendicular passando por B. Para encerrar, a gente vai abrir o nosso compasso embaixo de A até B, que no caso mede centímetros, né? Partindo de um vértice até tocar na parte de cima lá. Então, fixa em A, ou então fixa em B, tanto faz. E faz a primeira abertura aqui, ó. Que no caso é de 7 centímetros, né? Traceja até tocar lá em cima. Então aqui, ó, em A, a gente fará o mesmo esquema. Vai de A até B, que já está pronto, né? E cruzar tocando na perpendicular. Assim, nós iremos encerrar esse quadrado aqui de lado 7 centímetros, achando os dois outros vértices, o C e o D, que está lá na parte de cima. Bem bacana. Calma. É uma reta. Pronto. Ok. Vamos agora para o nosso último exemplo de construção de figuras planas com o uso desses instrumentos. Bora lá. Por último, construir um retângulo com medidas 80 mm e 50 mm. Um retângulo com 80 mm e 50 cm de lado. Só que agora a gente irá abrir. O bom é que se a gente quiser, a gente pode deixar o traçado das retas de 80 e 50. Se não, bora aqui fazer a reta suporte.
Lembrando que 80 milímetros é o mesmo que 8 centímetros. 80 milímetros e 50 milímetros é a mesma coisa que 5 centímetros. Então, o nosso retângulo terá 8 e 5 centímetros de dimensões. Marcamos aqui a nossa reta suporte, marcamos aqui um ponto qualquer, né, de onde queremos que ele comece. E com a própria régua eu já posso marcar aqui, ó, 8 centímetros, que seria um dos segmentos. Então, 8 centímetros é mais ou menos aqui, exatamente aqui. Oito centímetros. E já garanto que aqui embaixo temos já o de 80 milímetros ou 8 centímetros. Então aqui embaixo a gente coloca 80 milímetros. E agora vamos fazer o mesmo procedimento, subir duas perpendiculares, uma de cada lado. Então vamos fazer mais rápido aqui, por conta do tempo, né? Pelo método sem prolongamento, que é o método dos arcos. Faz um arco maior, fura aqui, faz aquela sequência de arcos. Um aqui, bota aqui onde eles dois se cruzaram. Marca aqui em cima, virou o lado e cruzou aqui em cima. Então esse é o método em que a partir de pontos e suportes a gente vai chegando até construir o terceiro ponto, que é garantido que ele é perpendicular à nossa reta dada. Dessa forma aqui a gente já teremos condições de marcar a nossa primeira perpendicular. Pegar aqui a régua, marcar os dois pontos bem certinho aqui e coloca uma reta. Agora iremos fazer o mesmo procedimento do outro lado, né? Pega o compasso, também que o local onde marcou os 8 centímetros, faz um arco maior. E agora faz a sequência de arcos. Deixa eu botar bem aqui no lugar certo. Pronto. Primeiro arco aqui. Deixa eu só menorzinho aqui. Primeiro arco aqui. E agora faz o arco já vindo de cima. Nesse ponto onde ele se cruzou. Pega por último. E volta mais uma vez o arco. Pronto, com isso encontramos a nossa segunda perpendicular. Coloca a régua aqui, traceja a nossa reta. Agora, a nossa altura, a nossa largura do retângulo, outro segmento tem que ter, no caso, quantos centímetros? 5 centímetros, 50 milímetros. Então a gente pode pegar o compasso. Você pode pegar o compasso aqui, ó, e levar, marcar lá na régua. Ou você marca com a régua ou marca com o compasso. Lá na parte das paralelas a gente marcou com a régua, mas bora marcar aqui com o compasso. Na própria régua tem como a gente medir, fazer uma abertura no compasso de 5 centímetros. Pega, traz para cá e marca aqui exatamente. Que é para saber que aqui tem 50 milímetros, que no caso é 5 centímetros. E por último, depois que você marcar esses dois pontos, você tranquilamente já pode pegar a régua e passar a régua por esses dois pontos, finalizando aqui o nosso retângulo, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos aqui para a nossa próxima parte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bora lá! Ok, espero que com essas duas aulas vocês tenham aprendido uma das maneiras eficazes de se fazer a construção de retas paralelas e também retas perpendiculares. Agora, nas próximas aulas, vocês o farão através de exercícios. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar o nosso aprendizado, tá bom? E aí, mas como é que vocês estão? Está tudo bem? Estão conseguindo fazer as atividades? Como é que tem sido aí as provas? Conseguiram fazer direitinho? Não esqueça do que eu sempre falo com vocês. É só ler, que eu sempre falo para vocês, né? É só ler com muita atenção, tá bom? Ler com muito cuidado, sem pressa, fazendo tudo com jeitinho que dá certo, tá bom? E relembrando, recordando tudo que a gente tem estudado ao longo dessa jornada, tá? Eu tenho certeza que vocês estão sentadinhos aí prestando atenção, tá? É fundamental. Não basta só ligar a TV e deixar ela aí, deixar eu falando sozinha não, tá? Prestem atenção, tá bom? Façam as anotações de vocês. Se ficar alguma dúvida, já comunica depois às professoras de vocês, os professores, tá bom? Para que eles ajudem. Eles estão aí para ajudar a gente aqui também, tá bom? E aí a gente vai continuar o nosso aprendizado da nossa aula passada. Na aula passada vocês conheceram o poema visual, não foi? Gostaram do poema visual? Lembra que eu pedi para vocês fazerem em casa usar a criatividade de vocês, que está aí afloradíssima, e enviar para a professora? O que os professores de vocês acharam, hein? Eles gostaram? Para quem ainda não fez, ainda dá tempo fazer, tá bom? Eu sei que vocês são geniais e vão conseguir fazer poemas belíssimos. Bom, hoje a gente vai continuar estudando sobre o poema visual, tá bom? Poema visual, nosso gênero textual, mas o foco também aí na nossa habilidade. Uma habilidade que vocês já estão aí, já cansados de ver ela, né? Acredito que vocês já saibam aí, já entendam direitinho essa habilidade aqui, que é identificar o tema de um texto. Lembra do que eu falei para vocês? Todo texto tem uma função, todo texto tem um objetivo, tá bom? Isso é importante, cada gênero textual tem uma finalidade, tem um objetivo, e todo texto que a gente lê tem um tema, né? O tema é o assunto, é do que trata aquele texto, tá bom? O texto que vocês estão lendo, o texto que vocês leram, tá bom? O texto que a gente vai ler ainda. Qual é o tema? Do que ele fala? Qual é o assunto, tá? Sempre que lê um texto, se perguntem isso ao final. O texto que eu acabei de ler fala sobre o quê? A resposta será exatamente o tema, tá bom? Identificado. E aí, se lê um texto com atenção, se vocês prestam bastante atenção no que estão lendo, se fazem ali as marcações direitinho do essencial, das palavras-chave e tudo, vocês conseguem responder essa pergunta, tá bom? Então, lê o texto, se pergunta no final, do que o texto trata, qual é o assunto desse texto. Aí vocês terão ali como resposta o tema do texto lido, tá bom? E todos os textos têm um tema, tratam de um assunto. Não vai ser diferente com os poemas visuais. Apesar deles serem diferentes dos outros textos que nós já vimos, que nós já conhecemos, esse aqui também tem um tema, tá bom? Se trata de um determinado assunto, ok? E aí vamos revisar aqui um pouquinho, vamos estudar mais um pouquinho sobre os nossos poemas visuais, para depois a gente trabalhar essa habilidade no nosso texto da aula, tá bom? Ao produzir um texto, o poeta pode recorrer, a gente já viu isso na aula passada, a recursos visuais, a recursos gráficos, tá bom? No caso do poema visual, eu não preciso só da palavra para criá-lo, tá? Eu posso brincar com o sentido das palavras, eu posso brincar com a disposição das palavras na folha de papel, tá bom? Eu posso utilizar outros recursos gráficos, tá bom? Formas geométricas, tá? Eu posso utilizar as próprias palavras para compor um desenho, tá bom? Vai de acordo com a criatividade do poeta. Então, o poeta pode recorrer a recursos visuais e gráficos, ocupando o espaço da folha de maneira original, de maneira única. Por isso que eu falei que o importante aqui é a criatividade de quem vai criar o poema, tá bom? Porque a maneira ali como ele vai compor, ela é original, ela é única, não tem uma forma fixa. Lembra da aula passada? Os poemas visuais não tem uma forma fixa. Cada poema ali é único, a forma como foi escrita, como foi originada é única, tá bom? Isso acontece nos chamados poemas visuais, que são feitos não para serem ouvidos, tá bom? Mas sim para serem vistos. Por isso que o nome dele é poema visual, porque eu vou me utilizar ali principalmente da visão, tá bom? Para compreender ele, para fazer a leitura dele. Como ocorre com uma fotografia e uma pintura? Bom, se imagine aí olhando para uma fotografia, tá bom? Sua ou de alguém que você gosta muito.
Você não vai utilizar ali a visão para analisar toda aquela fotografia, para ver a beleza daquela fotografia? Bom, pois no poema visual assim também a gente faz, tá bom? Utiliza ali a nossa visão para ver toda a beleza, para analisar todos os detalhes, tá bom? Para compreender bem o poema, tá bom? E eu já trouxe aqui um poema. Professor, esses poemas são bem estranhos. São bem estranhos porque vocês estavam acostumados a ver os poemas tradicionais, né? Organizados em versos e em estrofes. Mas aqui também é um poema. E aí eu já quero trabalhar aqui a imaginação de vocês, a criatividade de vocês, tá? Para vocês compreenderem o que vocês estão vendo. Olhem bem para a telinha aí de vocês. Vocês viram na aula passada que a gente analisa tudo, né? A imagem que a gente vê antes de ler as palavras, tá bom? Então já visualiza logo o que vocês estão vendo, o que vocês compreendem do que estão vendo, tá? E depois já analisa as palavras, tá bom? Relaciona a imagem com as palavras que compõem o poema, igual a gente fez na aula passada com aquela atividade. E aí, o que vocês estão vendo? Já imagino que deve ter gente aí dizendo, professora, eu estou vendo a palavra trem, que está indo bem, aí depois ela começa a desandar, a cair, a se embaralhar. Bom, ótimo. Depois eu estou vendo a palavra ponte, não é? Quando você olha assim na vertical, na horizontal tem a palavra ponte, na horizontal tem a palavra trem, perdão, e na vertical tem a palavra ponte, tá bom? E em seguida eu não entendo, inaca. Que palavra é essa? Inacabada. Olha lá, inacabada, não é? O que vocês conseguem compreender aí? Usa a imaginação de vocês, gente. Vamos lá, vamos tentar entender, tá bom? O que será que quer dizer esse poema? Do que será que esse poema trata? O que eu consigo compreender daí? A gente trabalhou muito nos nossos textos sobre trem, né? Vocês viram que nas aulas anteriores aos poemas visuais, os poemas tradicionais, a gente viu um poema sobre trem, escrito lá em verso em estrofes, leu um trechozinho de uma notícia que falava sobre trem, não foi isso? E agora tem esse outro poema aqui, no caso um poema visual, que tem a palavra trem também. Gente, vocês já viram um trem? Ele é dividido em vagões, não é? E aí imagina que cada palavra dessa aí seja um vagão do trem. E ele está indo, certo? Só que ele está passando o quê? Por uma ponte, é isso? Uma ponte que está inacabada, tá bom? O que é uma ponte inacabada? Que ainda não foi finalizada, que ainda não construíram ela toda, mas o trem foi passar e o que aconteceu? Começou a cair aí, começou a desmontar. Conseguem visualizar isso? Tranquilo, não é sem dificuldade nenhuma. Vamos ver, vamos confirmar. Olha só. Observe novamente a disposição e o desenho das palavras do poema. Olha aí de novo. Palavra trem. Começou linear e depois ela vai caindo, né? Vai embaralhando a palavra, como se fossem os vagões do trem aí caindo, né? Desmontando. Palavra ponte está bonitinha, completinha, mas a palavra inacabada também está inacabada. Olha a brincadeirinha aí com a palavra inacabada, né? Igual naquela outra aula, a palavra cai. Vocês lembram lá que o poeta colocou o C, aí o A e o I mais embaixo, para dar essa ideia de algo que está caindo. Aqui também a palavra inacabada não está completa aí como a palavra ponte, né? Um pedaço está de um lado e um pedaço está do outro. Justamente para dar essa ideia de algo inacabado, que não foi feito por completo, tá bom? Conseguimos analisar direitinho, vamos lá. Além da palavra trem, quais outras palavras você encontrou? E aí vocês já viram lá, não é? A gente encontrou a palavra ponte, não foi isso? E a palavra inacabada. Que a princípio, olha só, se a gente não olhar direitinho, a gente nem consegue perceber que se trata aí da palavra inacabada, porque ponte está completinha, agora a palavra inaca e lá do outro lado o bada, né? Eu tenho que juntar ali para formar a palavra inacabada. A princípio, eu lembro quando eu peguei isso pela primeira vez para ler, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Não entendi. E aí só depois de um tempo analisando foi que eu percebi que se tratava da palavra inacabada, que foi colocada exatamente dessa forma para expressar algo. Tem um sentido aí, tá bom? Então, além da palavra trem, esse poema também é composto pela palavra ponte e pela palavra inacabada, certo?
De que forma, pessoal, estas palavras estão dispostas no espaço da página? E aí era só olhar para o poema que vocês iam ver, não é? Direitinho. A palavra trem se repete várias vezes, né? E aí numa formazinha mais linear, na horizontal, tá bom? Em movimento, e lá na frente ela começa um movimento descendente, não é? Começa a descer as palavras, né? Até diz para vocês associarem aos vagões do trem, não é isso? E em diferentes posições. Lá mais embaixo, as palavras já estão bem embaralhadas, né? Como se elas estivessem despencando de algum lugar. A palavra ponte aparece sustentando a linha que tem as palavras trem. Vocês viram lá que ela já está na vertical, como se ela estivesse ali sustentando as palavras trem, não é? E a palavra inacabada aparece partida em duas, né? E aí eu até falei para vocês que no início foi difícil perceber isso, porque primeiro aparece inaca e lá do outro lado o bada, tá? A palavra inacabada dividida em duas partes. Depois das sílabas bada, a palavra trem aparece disposta em queda, tá lá caindo, né? Então, olha o tanto de informação que a gente já consegue tirar só analisando, só olhando, só observando aquela imagem, tá bom? O que o poeta pretendeu mostrar pra gente com essa forma diferente de ocupar o espaço do papel? E aqui está a grande genialidade dos poemas visuais, né? E dos poetas que os criam, que é o fato de dispor ali na folha as palavras das maneiras mais diversas que vocês podem imaginar. Só que nota que não é só jogar as palavras ali na folha de papel, né? A disposição delas ali, elas significam algo, elas mostram algo, tem um sentido, tá bom? E a gente pode perceber isso lá no poema Trem, não é? Vocês viram lá como que foi organizado. E aí, analisando toda aquela estrutura, toda aquela disposição das palavras, como que elas foram organizadas ali no espaço do papel, da folha, o que o poeta pretende mostrar? O que ele pretendeu mostrar pra gente? Vocês já entenderam, não é? Pretendeu mostrar exatamente o descarrilamento de um trem e sua queda de uma ponte. Ora, gente, se um trem está passando por uma ponte que está inacabada, o mais provável de acontecer, se ele não parar antes, é descarrilar, não é? Aí cai lá os vagões, cada um para um lado, é aquela coisa terrível toda, não é isso? Conseguiram compreender direitinho? Viu tanto de informação, o tanto de coisa que a gente pode tirar de um poema visual? É só ler com cuidado, tá? Que vocês conseguem compreender. E aí vamos revisar mais uma vez. Relembrar e relembrar, porque isso é muito importante. O poema visual. Qual é a intenção principal do poema visual? E aí é genial isso. Expressar-se artisticamente, tá? É se apresentar de forma artística, tá? É apresentar o poema ali de forma artística. Nota que não é só... Lembra das aulas que eu falei para vocês? O poema em si, ele não é só sobre o assunto, tá? Não é só o assunto que importa, mas a forma como o assunto ali foi abordado, foi apresentado, tá? E no caso dos poemas visuais, é mais genial ainda, porque é uma arte, tá? Criar poemas visuais, tá bom? Depois pesquisem na internet, vocês vão encontrar inúmeros poemas belíssimos visuais, tá bom? Como é que é a organização desses poemas visuais? A gente já viu, né, que o formato ali é livre. O que manda é a criatividade do poeta, tá bom? E aí o poeta vai se utilizar de recursos visuais, de recursos gráficos para compor o poema, tá? Além da criatividade dele, ele vai se utilizar desses recursos para compor um poema visual. O poeta vai explorar ali o espaço de forma significativa, vocês viram ainda agora, não é? Linear, horizontal, vertical, caindo, tá bom? E a linguagem aqui dos poemas visuais vai se dar por meio da exploração visual do significado da palavra. E aí vocês viram como é interessante, né? Ele brinca até com o sentido da palavra. Vocês viram lá na palavra inacabada. A própria palavra não estava acabada, né? Não estava completa, tá bom? E ele fez isso quando brincou, colocou primeiro inaca e o restante bada lá na frente, tá? Para simbolizar ainda mais, significar ainda mais essa noção de que não está
completo, não está finalizado. A própria palavra inacabada estava inacabada, certo? Então essa brincadeira aí, poema visual, se trata de uma brincadeira, brincar com palavras, brincar com o sentido das palavras, brincar com as formas, com os gráficos, com as imagens, ok? E aí, para continuar nossa aula, a gente vai fazer aquela leiturazinha que vocês sabem que sempre tem, tá bom? E responder umas questõezinhas, tá bom? Moleza para vocês, nada difícil. Outro poema aqui visual que eu trouxe para vocês. Vou dar um tempinho aqui para ver se vocês conseguem fazer a leitura aí na telinha de vocês e conseguem compreender. Já vão usando a criatividade, tentem fazer aí associações, vejam o que vocês compreendem desse poema. E aí, pessoal, conseguiram analisar? Conseguiram compreender direitinho? Conseguiram ler? Vocês conseguiram aí entender que palavra que está aparecendo aí? Se é só uma, se é mais de uma? E aí, o que vocês conseguem visualizar? Dá uma sensação estranha ficar tentando ler, é algo em círculo, né? E a palavra que vocês visualizam aí, inicialmente, é a palavra tontura, não é? Então, na primeira linha, no primeiro círculo, a gente consegue visualizar a palavra tontura. E aí, nota que essa palavra, ela vai reduzindo o tamanho da letra, não é? Quanto mais vai se aproximando do centro, menor fica a palavra. Mas é só uma palavra que tem nesse poema, a palavra tontura, tá? Agora, a forma como ela está organizada na folha, a questão da alteração do tamanho das letras da palavra, não é? O tamanho da fonte aí foi diminuindo, tá vendo? E a forma como ela foi organizada. O que o poeta pretende com isso, tá? O que ele quer passar? Vamos lembrar de uma coisa? Não sei vocês, quando vocês eram pequenos, vocês brincavam com um amigo de vocês, ou até irmão, de segurar assim na mão e ficar girando, 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 até ficar tonto? Vocês já brincaram disso? Brincadeira bem doidinha, não é? Mas eu acho que toda criança já fez isso. O que acontece depois de girar um tempo? De ficar girando um determinado tempo? Ah, professora, eu ficava tonta, eu cambaleava, eu caía. Era aquela alegria toda. Não faço isso em casa não, viu? Perigoso. Mas vocês lembram disso, não lembra? A gente fica tonto. Ao ficar girando durante um tempo, a gente fica tonto. É o que vocês conseguem visualizar nesse poema? Olha só, tontura, 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 tontura e vai girando. Até ficar olhando muito tempo pro poema deixa a gente tonto. Quem tem labirintite então, melhor nem praticar, tá bom? E aí, conseguiram compreender direitinho? Professor, como é possível fazer um poema usando só uma palavra? É possível, gente. Olha aqui o Melo e Castro aí, ele fez esse poema usando só a palavra tontura e ele brincou aí com a disposição da palavra na folha. Ele brincou com o tamanho da palavra disposta aí na folha, tá? A forma em que ele organiza em círculos, vários círculos concêntricos, né? Um aí dentro do outro, vocês conseguem perceber direitinho, para dar essa ideia mais ainda. Vamos entender melhor com as atividades? Já analisamos direitinho o poema? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: que palavras o poeta utilizou para construir este poema? Essa vocês já sabem, não é? Explique por que ele a grafou, né? Porque ele a escreveu da forma como ela está no poema. E aí? A palavra você já sabe qual foi que ele utilizou. Mas por que ele escreveu ela dessa forma na folha? Por que ele escreveu ela dessa forma ali na folha em branco, não é? O que ele pretende com isso? Vê se vocês batem cabeça aí para tentar responder. Será que ele quis passar para o leitor essa ideia de tontura? Será que ele brincou daquela brincadeirinha que eu falei para vocês, de girar, girar e ficar tonto? Será que ele passou por essa experiência? A gente começa aí a fazer suposições, né? E aí, o que vocês acham? Por que ele escreveu a palavra tontura da forma como ela está lá na folha?
Vou voltar mais uma vez aqui para vocês verem. Por que será que ele escreveu dessa forma? Ele apresentou a palavra tontura dessa forma na folha. Nota, gente, poderia ser qualquer outra palavra aí? E aí? Qualquer outra palavra que eu colocasse, teria o mesmo sentido? Faria sentido, o mesmo sentido que a palavra tontura faz nessa folha organizada dessa forma? Eu acho que não. Se a gente pegasse, por exemplo, vamos tentar imaginar. Se eu pegasse, por exemplo, a palavra cadeira no lugar de tontura e dispusesse dessa mesma forma que ele fez com a palavra tontura, teria o mesmo sentido? Será? Acho que não, hein? Então daí você já consegue encontrar a resposta para essa primeira questão. A palavra que ele utilizou foi a palavra tontura, né? E por que ele agrafou dessa forma no poema, né? O poeta utilizou a palavra tontura, gente, apenas a palavra tontura. E o que ele fez aí? Ele procurou representar, com a disposição das palavras, a forma como a palavra tontura, repetida várias vezes, está disposta no papel. Ele procurou representar a sensação do movimento giratório do corpo. Por isso que eu pedi para vocês lembrarem daquela brincadeirinha de ficar girando, girando, girando até ficar tonto. Então, a sensação do movimento giratório do corpo de uma pessoa que sente tontura, de uma pessoa que sente vertigem. Por isso que eu pedi para vocês lembrarem, tá? Porque no momento em que a gente está em uma situação em que a gente gira, gira e gira, a gente sente uma tontura, a gente sente uma vertigem. Então foi isso que ele procurou representar. E como foi que ele pensou? Olha, eu vou representar isso dessa forma, vou utilizar essa palavra e colocar ela em círculos. Nota que olha como é genial. Se ele tivesse colocado o mesmo tamanho da letra em todos os círculos, não teria ficado legal e talvez não teria tido esse mesmo sentido que tem do jeito que ele fez, tá? Então, ele fez vários círculos e em cada círculo ele foi diminuindo as letras, tá bom? Para dar essa ideia mesmo de girar. É como se a gente estivesse olhando para um túnel em que está girando, girando e a gente fica bem tonto, tá bom? Segunda questão, olha só. Observe que as letras têm tamanhos diferentes. A gente percebeu isso, não foi? Como elas estão dispostas no poema? E aí? Por que elas foram grafadas dessa forma? Vamos voltar lá para a gente ver. A gente já percebeu, já falou sobre isso, que a palavra tontura repetida aí no poema, em cada círculo, ela tem um tamanho diferente. Vai reduzindo até o ponto de que no último círculo, a gente quase não consegue compreender que se trata da mesma palavra, né? A gente só sabe ali se ler com muita atenção, ou então alguém falar, como foi o caso aqui, né? A gente já viu que é a mesma palavra. Então, nota aí essa repetição da palavra tontura nos círculos. E cada círculo, quanto mais vai se aproximando do centro, né, do círculo, a palavra vai ficando num tamanho menor. As letras vão tendo tamanhos menores, tá bom? E aí já até comecei a falar para vocês. Qual é o sentido disso, né? O que ele quer transmitir com isso? O que a gente compreende? Até tinha falado para vocês. Se o tamanho da letra não tivesse mudado, teria o mesmo sentido? A gente conseguiria visualizar o que ele estava querendo transmitir? A ideia de movimento, de tontura? E aí? Observe que as letras têm tamanhos diferentes, percebemos. Como elas estão dispostas no poema? Em círculos concêntricos, né? Vocês conseguiram perceber aí? É como se um círculozinho estivesse dentro do outro e cada vez a letra fosse diminuindo. E por que essas palavras foram grafadas dessa forma? E aí? Vamos ver aqui, se vocês compreenderem direitinho. Elas estão dispostas em círculos concêntricos, tá bom? Com letras em tamanhos que vão do maior para o menor. Vocês viram que no primeiro círculo a letra é maior e depois ela vai diminuindo, diminuindo até a gente quase não poder mais entender. Do círculo externo, aquele que está fora, para o interno, para o que está dentro, não é? Até chegar ali ao centro do círculo. Essa disposição dá ao leitor a sensação de ver tudo girando, não é isso? Até falei para vocês que é como se a gente olhasse para um túnel e lá dentro tivesse algo girando. Dá essa sensação estranha, não é? De forma embaralhada, como um possível mal-estar que vai aumentando. Então é como, à medida que eu vou olhando, quanto mais eu olho para aquele círculo, mais vai me dando um mal-estar, mais vai me dando ali uma sensação de
uma sensação de que estou passando mal, estou me sentindo mal com aquela situação, estou ficando tonta, tá bom? Então vocês conseguem perceber isso, não é? Vamos ver, só conferir mais uma coisa aqui, gente. Era uma coisa que eu estava querendo ver, mas não. A palavra tontura está escrita certinho, não é? Só a repetição que dá essa ideia de que está embaralhada, tá bom? Mas tudo isso para dar essa sensação mesmo de mal-estar. Acho que quando a gente gira demais, a gente fica tonta, a gente passa mal, tá bom? Olha que coisa simples, né? Olha como foi genial a forma como ele fez esse poema, como ele mostrou isso no poema, né? Não precisou de muito, só precisou de uma palavra, tontura, e de muita criatividade, tá? Para fazer isso. Tenta fazer isso em casa também, gente. Isso até ajuda ali a memória de vocês, não é? Bem legal. Começa a praticar, começa a fazer esses neurônios funcionarem, tá bom? E aí, sobre a nossa habilidade, né? Que era reconhecer o tema de um texto, né? No caso aqui, a gente está reconhecendo e está identificando o tema do poema visual que a gente leu, né? Que no caso era o poema Tontura. E aí já é bem tranquilo, né? A gente já até trabalhou muito isso. Qual é o tema do poema Tontura, né? Aí lembra que eu falei para vocês, quando a gente quer saber o tema de um texto, a gente se pergunta: do que este texto fala? Do que este texto trata? Qual é o assunto do poema que eu acabei de ler? O poema está falando de quê? Conseguiram já identificar? Me digam aí o que é que vocês acham que é, tá bom? Tenta escrever já aí. Se pergunta, o poema Tontura, que a professora faz horas que fala nele, fala de quê? Trata de quê? As duas questões anteriores meio que já vão te dando um norte aí para responder essa questão, né? Já vão te dizendo do que ela trata. Vamos ver se vocês conseguiram responder corretamente? O assunto aí, gente, desse poema é a representação da sensação do movimento giratório do corpo de uma pessoa que se sente em vertigem, né? Que se sente com vertigem, que se sente com tontura. Então o poema está tratando disso, dessa sensação de movimento giratório que nos deixa tonto, que nos deixa com vertigem. Moleza, não é? Viram? É só perguntar do que o texto fala, do que o texto trata, e aí vocês já vão encontrar a resposta para o tema. Qual é o tema do texto lido? No caso da aula de hoje, do poema visual. Até aqui, tá tudo tranquilo? Conseguiram compreender? Acho que sim, não é? Mas não te preocupas, se não entendeu ainda, a gente ainda tem umas aulinhas sobre esse assunto, tá bom? E eu sei que vocês vão praticar aí a criação de poemas visuais, tá? E já faz aquilo que eu pedi para vocês. Dá uma pesquisadinha na internet que vocês vão encontrar poemas geniais, tá bom? Fabulosos, falando de tudo. E aí lembra que eu falei também, poema visual é aquele em que eu vou me utilizar de todos os recursos possíveis para compor o poema, tá? Além da palavra, além da linguagem verbal, eu posso utilizar a linguagem não verbal, eu posso utilizar qualquer outro recurso que de alguma forma eu consiga ali encaixar no sentido do meu poema, tá bom? Usa a criatividade, faz isso. Lembra da aula passada que a gente viu o poemazinho lá do Japão? Vocês pesquisaram o que eu pedi para vocês? Viram como é a bandeira do Japão? Bom, acredito que sim, né? Vocês viram que é uma bandeira branca, não é toda branca, e bem no centro tem uma bola vermelha, não é? Se eu não me engano é vermelha. E aí vocês viram que o poeta utilizou exatamente essa bola vermelha lá da bandeira do Japão para compor ali o poema dele. Além dele utilizar a palavra, além dele utilizar a disposição das palavras de forma a compor o corpo, ele utilizou aquele círculo, né, vermelho lá da bandeira do Japão para simbolizar ali a cabeça da pessoa. E os braços e as pernas ele fez com palavras, com versos. Então, vocês também conseguem fazer isso, tá? É só usar a criatividade. Pensa aí, que imagem vocês queriam compor, tá bom? Numa folha em branco, numa folha do caderno de vocês, por exemplo, utilizando palavras. E o que vocês querem transmitir com isso? Lembra do poema Xícara, que a gente viu também na aula passada? Aquele poema lá também é belíssimo. Dá para visualizar uma xícara, dá para visualizar até a fumacinha do café subindo, utilizando verso, utilizando palavras. E tudo ali tem a ver. Tanto a imagem da xícara quanto os versos fazem sentido, tá bom? Então, tarefa de casa, pratica a criação de poemas visuais e pesquisem poemas visuais para vocês lerem, tá bom?
A gente fica por aqui e na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo, professor de Geografia. Eu queria deixar o meu abraço aqui para vocês que continuam nos acompanhando, especialmente para a galera lá do Colégio Delmira, Escola Delmira Coelho Machado, lá no bairro Buenos Aires, Zona Norte de Teresina. E também para a turminha do Colégio da Escola São Sebastião, meu abraço especial para vocês. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Vamos lá! Você pega seu material aí, capítulo 18, olha só, capítulo 18, o comércio e a prestação de serviços, capítulo 18, vamos lá. Vamos aqui acompanhar. Vamos tratar primeiro da atividade comercial, o que é o comércio, né? Como vocês podem ver aí na tela, a atividade comercial é uma atividade do setor terciário. Que consiste na venda e compra de produtos, que comercializa produtos, né? Nas últimas aulas a gente estudou o setor primário, a gente viu lá na metade do mês de novembro, nós vimos agricultura e pecuária. Na aula anterior nós estudamos o setor secundário, dando ênfase aí às atividades industriais. A gente fez o estudo do artesanato à indústria, ao surgimento da indústria. E aí eu tenho aqui a atividade comercial que se enquadra no setor terciário, né? Então vamos lá. Eu tenho aí a banquinha aí de fruta, atividade comercial aí a céu aberto, outra aí no estabelecimento, mercado de seu, outra aí na feira livre aí no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Quem conhece aquele pedaço lá sabe que o comércio lá é frenético, né? Tipos de comércio, segundo as formalidades. Eu tenho o comércio informal e o comércio formal. O comércio formal é aquele que o trabalhador tem carteira assinada. E o informal é aquele trabalhador que está desamparado das leis trabalhistas. Eu tenho aí no comércio informal, eu tenho essa fotografia aí lá no Mafuá, também zona norte de Teresina, né? E aí eu tenho como exemplo de atividade formal, do comércio informal, eu tenho aí as lojas de um shopping aí de Teresina, tá? Nos últimos anos, essa nota aí de rodapé, nos últimos anos, devido aos problemas na oferta de emprego, o comércio informal tem crescido. A gente pode observar muito também no centro da cidade, tem muitos vendedores ali nos logradouros, nas calçadas ali, vendendo uma diversidade de produtos, de meia, de fruta, de pilha, de controle remoto, antena de TV. A gente percebe sim que existe um aumento assim, considerável nessa atividade do comércio informal, tá? Esse comércio informal, ele se caracteriza pelo trabalhador que não tem carteira assinada. Se ele não tem carteira assinada, evidentemente ele não é coberto por leis trabalhistas. Ele não tem 13º, ele não tem férias, né? Ele não tem os benefícios que a formalidade traz para o trabalhador do comércio aqui no caso, né? E quem trabalha no comércio formal, evidentemente, é aquele que está coberto pelas leis trabalhistas. Carteira assinada, uma garantia, né? Simbora. O comércio interno, a gente tem um comércio praticado dentro do país e o comércio externo que é praticado entre países, de um país para outro. A gente pode chamar também de comércio internacional. Mas nesse primeiro caso aqui, vamos ver aqui como é que ocorre o comércio interno. Quando a compra e a venda de mercadorias são feitas dentro de um mesmo país. Eu tenho aí vendas do varejo, cresce, essa nota aí, essa matéria jornalística, vendas do varejo cresce 3,4% em agosto e atinge patamar recorde. Vocês sabem que no período aí de agosto a gente teve uma flexibilização, acho que foi em agosto, a gente passou a ter uma flexibilização na economia, estava tudo parado, né? E aí houve a reabertura gradual das atividades econômicas aqui em Teresina, especialmente o comércio, foi, se eu não me engano, uma das primeiras atividades a retomar aí depois dessa paralisação provocada por esse vírus chinês.
E aí, bem embaixo diz assim, com a quarta alta seguida, o setor superou em 8,9% o patamar de fevereiro, eliminando as perdas com a pandemia, né? No acumulado do ano, porém, o comércio ainda registra queda de 0,9%, né? 0,9%. Evidentemente, a pandemia e o coronavírus aí tem atrapalhado a vida de muitos vendedores e, consequentemente, aí, com a reabertura gradual, eles vão se organizando, se planejando para que retoma aí o patamar de crescimento, não é isso mesmo? E o comércio externo? O comércio externo ele é também chamado de comércio internacional, como eu havia falado para vocês, ocorre entre países. Um país vendendo serviço para além das fronteiras nacionais, né? Eu tenho essa ilustração aí que mostra bem as relações que têm crescido cada vez mais com esse processo de globalização, a informação, a expansão da informação tem crescido, a atividade comercial internacional, o comércio externo. Aí o que é que diz aí nesse texto aí? Com os avanços dos sistemas de comunicação, o comércio internacional se expandiu. As nações mais desenvolvidas exportam tecnologia e importam alimento. Evidentemente, as nações, aquelas que têm um nível de desenvolvimento, de industrialização, eles vão exportar, eles vão vender produtos industrializados, vão comprar muita matéria-prima e alimento. E aqueles países que não têm um nível de industrialização considerado, eles vão ser exportadores de produtos de baixa tecnologia ou de matéria-prima de alimento. Nessa relação de comércio internacional, quando um país ele vende mais do que compra, ou seja, ele exporta mais do que importa, ele vai ter uma balança comercial favorável, vai ter um superávit na economia. Agora, quando ele compra mais, quando ele importa mais e vende menos, ele vai ter um déficit na economia. A balança comercial dele vai estar, a gente chama de desfavorável. Enquanto ela tem crédito, a gente chama de balança comercial favorável. Quando tem um déficit, a balança comercial desfavorável, né? Negativa. Simbora! O comércio internacional em milhões, eu estou aí espacializando o comércio internacional, aí veja aí que todos os continentes aí estão envolvidos aí. Evidentemente aí o que nos mostra aí esse mapa aí, que são os fluxos do comércio transformado em milhões de dólares, né? Cada flecha como essa daí, ela representa aí, olhando aí bem a legenda aí, tem fluxo comercial interregiões, 1.000 ou milhões de dólares, aí são os fluxos comerciais, não são os produtos não, aí são os valores das relações comerciais. Perceba aí também que nesse mapa aí, a América do Norte, a Europa, deixa eu ver se eu consigo aqui com o mouse. Eu passei sem querer. Deixa eu tentar aqui novamente aqui se ele aparece. Apareceu. Eu tenho aqui a América do Norte, eu tenho a Europa aqui que tem uma participação muito grande no mercado internacional e tenho aqui o Extremo Oriente aqui com destaque para Japão, Coreia do Sul, enfim. Aqui eu tenho os Estados Unidos como maior representante. Veja a participação aqui da América do Sul bem pequena, aqui do continente africano também pequeno aqui e o interior da Ásia aqui. Então, os maiores atores do comércio internacional aí, eu tenho aqui a América do Norte, eu tenho aqui a Europa, especialmente a Europa Ocidental, e tenho aqui os países do Extremo Oriente Asiático, eu tenho aqui o Japão, né, a Coreia do Sul. Beleza? Simbora! Eu tenho também o comércio varejista. O comércio ele pode ser classificado como comércio varejista e o comércio atacadista. As mercadorias são vendidas diretamente ao consumidor final. No comércio varejista, ele se caracteriza por ser dessa forma. Os produtos são vendidos normalmente em pequena quantidade e é praticado em supermercado, em loja, em bodega, em comércio, né? Comérciozinho aí perto da sua casa é o comércio varejista em pequena quantidade. Ele se caracteriza por vender em pequena quantidade direto para o consumidor final, né? Eu tenho um exemplo aí do interior de um supermercado e a outra foto aí eu tenho o Mercado Central de Teresina. Quem conhece lá o Mercado Central, né? Tem muitos produtos do artesanato, né?
E aí quando você vem para o supermercado, você tem uma diversidade de produtos aí, que o consumidor faz as compras aí todo início do mês aí para abastecer a sua despensa. Atacadista, olha só, veja aí que muda um pouco, né, o cenário. Eu vou ler aí o que tem aí para a gente manter a sequência. As mercadorias são vendidas em grandes quantidades ao varejista e aos consumidores finais. Observe que no primeiro, as mercadorias no varejista são vendidas em pequenas quantidades, né? E aqui atacadista em grandes quantidades. Observe aí a movimentação aí, muita gente aí. Às vezes são empresas que vão comprar produtos para vender lá no seu departamento, lá na sua empresa, no seu comércio, né? Eles, evidentemente, aproveitam, eles têm um CNPJ, eles conseguem comprar com mais desconto e conseguem comprar em grande quantidade para poder vender lá no seu negócio, no seu comércio. Esses tipos de supermercado atacadista estão preparados para vender em grandes quantidades e em pequenas. A gente tem vários exemplos aí de supermercado dessa modalidade aí, né? Não vou citar nomes não, para não fazer propaganda, mas de acordo com essa paisagem aí, com esse cenário, você consegue identificar sim alguns supermercados que existem aqui dentro de Teresina, que praticam o comércio atacadista em grande quantidade, certo? Beleza. E o comércio eletrônico, nossa, como isso tem facilitado a vida de muita gente. Você consegue comprar o que você quiser, do alimento a um celular, um computador, você consegue comprar sem sair de casa, né? Hoje é possível comprar e vender sem sair de casa. Veja aí a primeira foto aí, o rapaz procurando aí um aplicativo aí de uma loja, e depois que ele abre o aplicativo, ele tem acesso aos produtos que essa loja oferece, né? Nessa outra foto aí que eu tenho uma mão aí com cartão de crédito aí, o cartão de crédito também facilitou muito a vida das pessoas, né? Não precisa ter o dinheiro físico ali, basta um cartão de crédito lá, você digita a senha lá e pronto, está finalizada a operação. E no meio disso tudo aí a gente tem essa modalidade de trabalho, aí, de prestação de serviço. Eu tenho esses entregadores de aplicativo, quem não conhece, hein? Final de semana aí você faz uma pedida aí de um lanche aí e tal, em pouco tempo ele chega em casa, né? E entrega seu produto que você fez a compra lá, né? Enfim, o comércio eletrônico ele tem facilitado a vida de muitas pessoas, de muitas empresas também. O comércio internacional ele é praticado basicamente por esse meio aí eletrônico, né? Você consegue manter as relações comerciais internacionais a partir desse meio aí. Prestação de serviço. A gente estudou um pouco sobre comércio, as modalidades de comércio, formal, informal, atacadista, varejista, o comércio eletrônico, o comércio, não sei se a gente pode falar online, né? Comércio virtual, né? A modalidade tem crescido muito, agora a gente vai para a parte de prestação de serviço. Outro ramo da atividade do setor terciário, né? São atividades quase que exclusivamente urbanas. Prestação de serviço compreende diversas atividades econômicas, como saúde, educação, modalidade aí que tem crescido muito, os entregadores de aplicativo, né? Atividade de transporte e lazer tem absorvido muitas pessoas que se encontravam desempregadas. Eu tenho aí esse hotel na Baixada Santista, né? Envolve aí prestação de serviço. Aí nesse hotel aí eu tenho um grande assim de oferta de trabalho. Eu tenho você pode da segurança aí, conta todo esse grupo aí, depois quando muda de turno aí entra uma... Então emprega muita gente. Quando você vai lá para a praia também, você tem muita gente para ser recebido, que vai prestar serviço para você. Tem desde os bares, restaurantes, lanchonete, enfim. Isso é prestação de serviço. Ok? O que tem aí? O crescimento da prestação de serviço, tanto a automação da indústria, né, o emprego de muitas máquinas que vem tirando o emprego
de muitas pessoas. Evidentemente, a indústria não emprega muitas pessoas, não. A indústria emprega muita máquina. Quem vai viajar para uma cidade onde é uma cidade industrializada, pensando que vai conseguir um emprego, às vezes se engana, viu? Porque a atividade industrial não emprega muito. A tendência ela é equipar com equipamentos modernos e ter poucos funcionários. Então, tanto a automoção da indústria como a facilidade de divulgação de serviços online, né, explicam a expansão dessa atividade. Você pode oferecer seus serviços em diversas páginas aí na internet. Você tem o cara bem, observando essa ilustração, ele está fazendo um acesso aí, ele divulga aí para várias pessoas os serviços que você pode prestar, né? Desde serviços nutricionais, de mecânico, enfim. Você tem uma facilidade muito grande de fazer uma propaganda, né? Via o meio digital aí, certo? Então, ela tem se expandido muito, crescido muito essa atividade de prestação de serviços. Eu tenho aí a terceirização dos serviços. Terceirização é uma atividade também que tem crescido muito nos últimos anos. São empresas que contratam outras empresas para prestar serviço especializado. De repente, na escola onde você estuda, você tem o pessoal que trabalha na cozinha, não são funcionários da prefeitura, eles são de empresas terceirizadas, contratados pela prefeitura para executar o trabalho de cozinha, de limpeza, de vigilância. Quando você vai para supermercado também, muitos dos funcionários que tem lá de segurança não são funcionários do supermercado, são funcionários de empresas terceirizadas, são empresas que se especializam. E aí, como eu posso observar nessa fotografia aí, eu tenho aí de cozinheiro, de pedreiro, de faxineiro aí, de administrador, de médico, de tudo você consegue encontrar pessoas oferecendo esses serviços aí. Não tem como você dizer hoje que não tem como resolver sua vida, se você não tiver como resolver, tem pessoas preparadas aí. Aí tem bem aí embaixo, quais serviços sua empresa precisa, né? Então você encontra uma infinidade aí de pessoas que realizam serviços e que estão disponíveis aí no mercado e é fácil você encontrar em qualquer página aí virtual. Beleza? E o turismo, hein, gente? O turismo também é uma outra atividade aí que engloba aí a atividade do setor terciário e prestação de serviço. É uma importante atividade que gera muitos empregos, diretos e indiretos. Você vai, por exemplo, para Luiz Corrêa, tem muita gente que diretamente se beneficia do turismo, que trabalha, né, com atividade turística, os bares, restaurantes, hotéis, mas tem pessoas também que se beneficiam de forma indireta. Sei lá, na cidade, mesmo dentro da cidade você tem uma padaria, você tem uma oficina que o cara conserta o pneu, tem um posto de gasolina ali que, devido à atividade turística, tem um aumento das vendas e ali ele também está se aproveitando de forma indireta. Evidentemente, não é uma atividade ligada ao turismo, mas se beneficia de forma indireta. Então, tem muitas atividades aí que giram em torno do turismo. Eu tenho aí nesse quadrinho amarelo aí, para que o turismo aconteça é necessário tanto uma organização da cidade, toda uma organização da cidade turística. Os espaços são modificados a partir de diferentes níveis de tecnologia. Observei, eu tenho uma praia de Maramá e Luiz Corrêa, né? Quem conhece aí, praia de Maramá, Luiz Corrêa. Conhece, Amanda, praia de Maramá, Luiz Corrêa? Muito bom lá, né? Isso, é muito bom. Aí o espaço aí foi modificado, é um espaço que tem como características, né, o espaço rústico, né? E quando você vai para essa outra praia aí, veja que as modificações, o nível de tecnologia que foi aplicada aí é muito diferente em relação à praia de Maramá. Eu tenho uma praia do futuro em Fortaleza, veja que beleza, né? Tem turista que tem opção por locais assim, bem agradáveis, né? Praia de Maramá também é muito agradável, só que tem uma paisagem rústica. Enquanto você vai para a Praia do Futuro, é mais futurístico mesmo, né? Muito bonita. E Praia do Futuro em Fortaleza. Essa aí eu só conheço só de passagem. Passei só olhando, mas não encostei.
conheço a Praia de Iracema, mas essa aqui eu não conheço. Mas tudo bem, simbora. Eu tenho também um crescimento do setor turístico. São vários os fatores que explicam o crescimento do turismo mundial. Dentre eles aí eu tenho um aumento do nível de renda, né? As pessoas passam a ganhar um salário que facilita, né, essa vida turística. Eu tenho a melhoria dos transportes. Hoje você tem várias opções para viajar, se deslocar, né? Você tem também a grande diversidade de oferta de lugares, muitas propagandas em páginas da internet. Você encontra tudo o que você precisa, né? Do aconchego, da alimentação, do ponto turístico, você consegue encontrar informações, né, dos lugares. O aumento do número de companhias especializadas, se você quiser fazer uma viagem para um local que você nem conhece, por exemplo, lá para Machu Picchu, no Peru, né, as ruínas de Machu Picchu, existem sim pacotes que você vai ver lá preço, hospedagem, alimentação, tudo, você só faz o pagamento e pronto, fica tudo garantido. É muita facilidade para esse crescimento do turismo, viu? Eu falo assim do turismo nacional, local, mas internacional. Se você quiser, tem muitas empresas aí, basta fazer uma pesquisa, muitas empresas que facilitam a vida do turista. Beleza? Simbora, menino. Eu tenho aqui um mapa de calor do turismo. Olha só a gente espacializando em atividade turística no planeta. Evidentemente, essas áreas mais em amarelo aí, elas são mais as áreas mais visitadas, né? Deixa eu mexer aqui com o mouse aqui para ver se a gente consegue aqui fazer uma leitura junto. Aqui eu tenho aqui no continente americano aqui, eu tenho o nordeste dos Estados Unidos aqui, a região de povoamento mais antiga, né? Eu tenho aí várias cidades saí sem querer. Deixa eu voltar, pronto. Muitas cidades, eu tenho aqui o lado da costa do Pacífico aqui, né? Tem uma cidade de Hollywood, aqui mais para o interior aqui eu tenho um estado de Nevada, Las Vegas, fica bem aqui Las Vegas, ó. Que massa Las Vegas. Eu tenho aqui alguns países na América Central, aqui, os países caribenhos. Eu venho aqui para o Brasil, aqui eu tenho São Paulo, Rio Grande do Sul também, aqui ó, porção sul do Brasil, uma região muito visitada. Aí eu venho para cá, para o Chile também, eu tenho a Cordilheira dos Andes aí. Bom, tem muita coisa aqui na América. E no continente europeu aqui, especialmente na Europa Ocidental aqui, eu tenho muitos países aqui que são bastante visitados, né? Eu tenho também aqui no norte da África, eu tenho aqui o sul da África, que também tem uma parcela aqui de turismo aqui, um pouquinho amarela aqui, o país da Copa de 2000 Copa de 2010, África do Sul. Aí eu venho mais para cá, eu tenho aqui o Japão. Aí eu tenho aqui a China, né, e tal, a Austrália, beleza. Então eu tenho um mapa do turismo aí, a espacialização do turismo no planeta. Simbora, vamos ver aqui o que a gente tem de questões. Primeira questão, a balança comercial brasileira teve superávit. Lembra? Superávit. E de 5,473 bilhões em outubro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020. Olha a informação recente, pela Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Economia. Eis a íntegra, né? Ao reconhecer as informações descritas no noticiário, ó, esse noticiário aí mostra que o Brasil teve um superávit. Superávit. E aí a gente precisa superar, significa dizer um saldo positivo. Então o comando diz assim: ao reconhecer as informações descritas no noticiário acima sobre o comércio externo brasileiro, é possível entender que, letra A, o Brasil comprou mais do que vendeu. Se ele comprou mais do que vendeu, ele vai ter um déficit, a balança comercial não vai ser favorável, não vai ser superável, vai ser déficit. Letra B, então, letra A está fora. Letra B, as importações superaram as exportações, é a mesma coisa aí da letra A. Se você compra mais e vende menos, evidentemente você vai ter uma balança comercial desfavorável. Então, letra A e letra B estão fora. Letra C, as exportações foram maiores que as importações, ou seja, o Brasil conseguiu vender mais do que comprar, exportar e vender. Importar é comprar.
Por isso que quando você vai ao centro, vou comprar um produto importado, ou seja, que o Brasil comprou. Então, nesse caso aqui, quando você vende mais do que compra, você vai ter um superávit na economia, na balança comercial. A balança comercial será favorável. Então, resposta certa é a letra C de coisinha. E a letra D, o saldo do comércio internacional brasileiro foi negativo. Foi negativo é quando ele compra mais do que vende, viu? Aí vai ter um déficit na economia. Então, a primeira questão, a resposta certa é a letra C de coisinha. Segunda questão, eu tenho essa fotografia, considere todo tipo de imagem que aparecer, mapa, infográfico, gráfico, fotografia. Isso aí é um tipo de texto que traz uma informação gigantesca. Então, eu já sei o que se trata essa fotografia, né? De entregadores de aplicativo, né? Aí tem um texto aí, em virtude da pandemia do novo coronavírus, muita gente tem procurado o serviço de delivery de produtos. Quem nunca fez uma ligação e fez um pedido de uma pizza, de um hambúrguer, de um medicamento, né? Eu tive que fazer isso. Com isso, aumentou o número de entregas e de profissionais nas ruas do país. As informações acima estão relacionadas a... Olha só, eu tenho um conjunto de informação, tem a fotografia e tem um texto aí destacando uma atividade aí. Então, essas informações estão relacionadas a letra A, setor terciário, sim, o qual destaca o transporte como prestação de serviço. Letra B, turismo urbano. Não, esses caras trabalham viajando pela cidade, mas não é fazendo turismo, não é trabalhando mesmo. Que se enquadra no setor secundário? O setor secundário envolve as atividades da indústria. Então, letra B está fora. Vamos deixar a letra I de lado aí. Letra C. Tudo isso aí se relaciona ao transporte? Sim. O qual está ligado ao setor primário? Não. O transporte está relacionado ao setor terciário, então está fora. O setor primário envolve as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Lembra, né? Mês de novembro, lá na metade do mês de novembro, nós estudamos agricultura e pecuária. E letra D, então está fora a letra B, a letra C está fora. Letra D, comércio informal. Pode ser que esses caras aí, esses entregadores de aplicativo, trabalham para pessoas que fazem hambúrguer, que trabalham de forma informal, que não tem carteira assinada. Pode ser. Mas na hora que diz assim, do setor secundário, não. O setor secundário envolve as atividades da indústria. Então a resposta certa é a letra A de amorzinho, setor terciário, o qual destaca o transporte como prestação de serviço. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha só, por hoje a gente encerra. Meus amigos, tem aqui? Aqui. Então, a gente fez um estudo das atividades econômicas, a gente agrupou em setor primário, setor secundário e terciário. Lá no início do setor primário a gente estudou agricultura e pecuária. O setor secundário foi na aula anterior, se eu não me engano, a gente estudou as atividades relacionadas à indústria, do artesanato à indústria. A gente começou com a atividade artesanal, passou pela manufatura e nós vimos um pouco sobre as revoluções industriais. E hoje a gente está finalizando o estudo assim, sobre as atividades econômicas no Brasil, tratando do setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviço. Então, vocês podem estudar, se eu não me engano, é capítulo 18. Pegue o livro, faça uma leitura, reforce seu conhecimento. Por hoje, a gente fica aqui. Até a próxima.